Então, vamos lá. Meninos, tem um punhado de coisa para falar para vocês hoje, certo? Primeira coisa. Tá. Ontem começou o nosso atendimento, né? É, eu atendi, se não me engano, 10 pessoas ontem. Não foram 10 porque teve gente que faltou, né? Teve gente assim, acho que foi só uma pessoa que faltou, certo? Assim, e perdeu. Eu só posso dizer que perdeu, porque agora encaixar só no final do semestre, tá certo? Acho que os 20 minutos para cada pessoa é meio rápido, mas dá para falar bastante coisa, né? Eu tive um feedback bacana do Metralha, dos de vocês, né, sobre essa primeira semana, né? Então, bacana, né? É uma coisa que eu queria fazer, que eu avisei para vocês que eu queria fazer desde o começo do ano, né? E aí, com todas essas coisas, a coisa, né, não foi possível. Mas eu gostaria já de deixar o seguinte para vocês, porque como esse trabalho ele está, na verdade, substituindo também o plantão de redação, então, a minha ideia é tentar unir as duas coisas. É pegar o aluno que precisa de uma orientação em questões mais relacionadas, mais básicas, relacionadas às competências, certo? E a questão da textualidade como um todo. E também pegar os alunos que, né, já estão mais adiantados e que estão mantendo ali aquela média por volta de 900, certo? Assim, é interessante você observar. Ontem o Metralha estava comentando isso que ele estava acompanhando, ele estava dando suporte, ele falando que é interessante que, assim, algumas coisas parecem que são problemas para todos, mas a abordagem para o aluno que está tirando, né, de 900 para cima é muito diferente da abordagem para o aluno que está tirando, né, ainda menos, uma nota menor, que ainda está precisando de melhorar questões relacionadas à textualidade e projeto de texto, né? Então, eu acho que foi bacana, vai continuar sendo bacana. Eu vou depois. Me fala o seguinte: o Metralha só passou para vocês as pessoas que vão fazer, que fizeram parte de ontem, né? Ou ele já falou das outras semanas? Fala para mim sim ou não. Só da de ontem. Só da de ontem? Tá. Eu já vou adiantar, depois o Metralha vai passar para vocês, mas eu já vou adiantar quem que está na próxima, não é na próxima semana, que semana que vem é no centro, né? Mas na próxima, nossa, que vai ser no dia 27, tá? No dia 27, aí assim, eu peço perdão, gente, porque tem gente que eu sei que quer ser atendida, mas como é que faz, né? Eu não posso fazer uma coisa a toque de caixa, senão não faz sentido. A ideia é que eu possa ficar ali aqueles 20 minutos conversando com você. E ontem, por exemplo, eu fiquei mais de 3 horas, né, fazendo esse trabalho à tarde. Então, não tem como ser mais do que isso, infelizmente. Tá certo? No dia 27, nós teremos 10 pessoas, são 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Depois o Metralha vai passar os horários direitinho, mas essas 10 pessoas já se organizam para daqui a 2 semanas, dia 27, tá? Se por acaso você não pode fazer nada na quarta-feira à tarde, etc, 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 você avisa para o Metralha ou me avisa para eu tirar seu nome e colocar outra pessoa no seu lugar, tá bom? Né? Do dia 27, das 2h30 às 5h30, tá bom? Quem são as pessoas que vão estar nesse dia 27? Maria Fernanda. Maria Fernanda está aí? Sim, estou aqui. Ok. Fernanda, já vi que está aí. Fernanda Gassan. Maiana, está aí? Maiana Gonçalves? Sim. Ok. Camila Guimarães. Estou aqui, professor. Ok. Natália Liz, eu vi que está aí também. Está até ali na minha frente, ela. Levi, está aí, Levi? Estou, professor. Ok. Mariana Manzano. Estou aqui. Ok. Natália Mello. Natália Mello não está? Bom, se alguém puder avisar para ela, mas de qualquer forma o Metralha vai avisar. É só dia 27.
Luiz Otávio, tá aí, Luiz? Tô. Ok. E João Vitor Gonçalves, tá aí, João? Tô aqui também. Então tá. Essas são as 10 pessoas do dia 27, tá bom? São as 10 pessoas do 27. Eu já tenho do dia 10/6 também. Se vocês quiserem, eu vou falar rapidão, certo? E depois eu já botei também no dia 24, mas detalhe. Raul, eu queria, Raul. Aí você queria, eu vou olhar as suas redações, você fez uma das 5. Eu estou priorizando quem está fazendo todos os textos, gente. Ou pelo menos a maioria dos textos. Você quer esse atendimento? Começa a fazer todas. Certo? Se eu começar a olhar lá, não fez as primeiras, mas depois começou a fazer todas, eu vou colocar você esse semestre ainda. Tá bom? Fala da próxima da próxima. Vou falar da próxima da próxima, essa do dia 10, tá? Mas essa aqui eu não vou nem perguntar quem tá aí para dar tempo de eu falar tudo aqui. Ó, no dia 10/6, quem vai estar? Isadora Pires, Brenda Raine, Lucas Santana, Débora Silva, Gustavo Silva, Breno Soares, Camila Soares, Carita, Gabriel Terra e Paula Velasco. Esses são os do dia 10/6, tá? Dia 10/6 são essas pessoas aí. Tudo bem? Ainda tem o João Vitor Braga, a Marcela e Yasmin, que estão lá no dia 24/6 por enquanto, certo? Mas é o que eu estou falando. Se por acaso, né, alguma das pessoas que estão nessa data falar, não posso ser atendido na quarta-feira, avise a mim ou Metralha para que a gente possa ir subindo esse pessoal para datas anteriores, tá certo? Para datas mais próximas. Tudo bem? Então tá. Peraí, tá. Então, primeira coisa, isso, tá certo? No dia 27, então já tá tudo certinho aí, todo mundo que tá no dia 27. Beleza. A Priscila terminou de corrigir as redações sobre preconceito linguístico. Qual foi o comentário da Priscila sobre isso? Gente, vocês viram que eu passei um material longo para vocês sobre esse assunto, né? E um dos pontos de destaque daquele material é exatamente a obra que vai provocar, né, de forma mais disseminada, a discussão sobre preconceito linguístico, que é a obra do Marcos Banho, né? O Preconceito Linguístico, né? Só que, como é comum, né, num processo ainda de aprendizado, de estruturação de ponto de vista, de tese, de argumentação, né, muita gente começou a colocar na redação que ideias muito radicais, tipo, a escola só dá atenção para a gramática, né, e não tem que ter regra. Em nenhum momento ninguém falou disso, tá, gente? Inclusive, uma das grandes questões que foram colocadas no final da aula, eu até falei assim, ó, isso aqui como proposta de intervenção, a ideia da adequação linguística, né? A ideia de que se use a norma culta em situações formais, mas que se entenda que a comunicação nas situações informais não vai e não deve atender à norma culta, certo? Então, cuidado com essas afirmações que ficam genéricas, que ficam radicais e que ficam inverdadeiras, né? Muita gente desceu o pau na norma culta. Ué, mas o que é isso? Regra, tem que existir regra, gente. Certo? O que o Marcos Banho está dizendo é que existe, para além da regra, uma riqueza de formas de comunicação muito grande. Certo? E que é a partir disso que você tem no preconceito linguístico uma situação de extensão de outros preconceitos sociais, culturais, socioeconômicos, regionais, tá certo? Então, cuidado com essas radicalizações, com essa palavra, isso não deve ter, isso tem que ter. Cuidado, você está analisando, analisar é ponderar, analisar é mostrar prós e contras. Analisar é mostrar que tal coisa é necessária, porém é necessário perceber isso, né? É aí que você vai, porém, né? E tá, isso traz, é nesses operadores argumentativos que você traz análise e argumentação, né? Dizer frases absolutas, né? Não tem que ter regra, não tem que ser não sei o quê, isso não é argumentar.
tá certo? Então, cuidado com esse tipo de abordagem, né? Uma coisa que a Priscila falou foi muito isso também, que assim, por que eu estou falando que é uma coisa que tem a ver muito com experiência? Ela falou, Raul, o pessoal foi aluno seu no ano passado, muitos dos que foram alunos seus no ano passado, né, ou foram alunos do Preveste, se deram melhor na redação. Pessoal que ainda, né, é novato ou que talvez não tenha, né, muita experiência ainda com redação do Enem, né, teve mais gente que patinou nessas abordagens. Então, é uma questão de você ir treinando, de você ir assimilando essas coisas que a gente tem falado para vocês toda semana, né, para você ir melhorando isso aí também, inclusive na abordagem dos temas. Eu sei que teve nota 1000, eu não vi de quem foi. Quem foi nota 1000? Eu. Fala o nome, eu não estou vendo você. Mariana. Fernanda tirou 1000? Luiz. Aê! Mariana tirou 1000, Mariana? Sim. Ê! Mais alguém? Eu. Luiz? Luiz? Olha só. Isso. Mais alguém? Mais ninguém. Então tivemos 3 notas 1000, né? Mariana Massano, Fernanda Gassan e Luiz Otávio. Então, bom também. Ok. Alguém tirou 960? Eu. Nomes. Maria Fernanda. Maria Fernanda tirou Cari. 960 e Isadora. a Carita. Carita falou Carita? Sim. Carita e a Isadora? Então, beleza. Então, nós tivemos aí, aparentemente, uns 3, né, umas 3 960 e tivemos 3 notas 1000. Tá vendo? Então, quer dizer, aí um processo de maior desenvolvimento, né, dessa questão argumentativa e uma abordagem mais adequada para o tema, né? Então, tá. Meninos, bora lá, então. Eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês. Hoje vocês entregaram a redação do simulado. Já entregaram? Lembrando que a Priscila está conseguindo as coisas mais ou menos mais ou menos não, né? Está bastante em dia. Agora falta para ela entregar só o isolamento social, certo? E aí até a semana que vem, até quarta-feira, ela já vai ter entregue isolamento social, certo? E vai começar a corrigir essas redações que vocês entregaram hoje do simulado. Então, vocês entregaram a redação do simulado. Bom, eu tinha sugerido que você fizesse um trabalho nessa redação do simulado que fosse dissimulado, né? Não dissimulado, mas dessimulado. Né? Um trabalho dessimulado, em que você não dissimulasse e começasse a pesquisar um tanto de coisas antes de fazer a redação. Né? O Gustavo fez 1h40. Isso é importante, né? Você tinha falado essa questão de medir o horário, de cronometrar, né? Então, tá. A ideia é que com as próximas você tente ir diminuindo esse tempo, tá certo? 1h40, primeira vez você está cronometrando? Beleza. Mas aí vai agora tentando se atentar onde é que você está demorando mais tempo. É na leitura, é na construção de um projeto de texto, é na introdução, né? Para você ir tentando diminuir o tempo nessas partes, nessas etapas da produção textual, tá certo? Para ver se a gente até lá no final do ano, ou em novembro, né? Dia 1º de novembro, se a gente consegue, se é que vai tudo acontecer mesmo, né, gente? Tomara que sim. Né, se a gente voltar normalmente às aulas em agosto, tomara que sim, né? E aí tomara que sim, que o Enem continue na data, para você chegar lá e conseguir fazer a sua redação em 1h, 1h10, sem atropelos, né? E com segurança. Né? Então, começou com 1h40, vai agora administrando isso. Então tá, beleza. Alguns alunos, né, comentaram comigo, né, até ontem no atendimento, que é mais difícil, né, você ter uma redação em que você não tem nenhum material de apoio, você não teve nenhuma análise, né, não tem nenhuma referência, não tem repertório sociocultural, né, e o tanto que isso às vezes é desafiador. Mas é exatamente para isso que serve simulado, né, gente? É para você, né, começar a tentar mobilizar por conta própria esses repertórios que podem te ajudar, né? Porque saber fazer a redação, muitos já sabem.
Saber o que você precisa fazer, tenho falado insistentemente qual é o procedimento, né, para você construir o projeto de texto, começando pela leitura da frase temática, né, evidenciando as partes mais importantes da frase temática, né, fazendo as perguntas para as palavras de direcionamento ou para a palavra de direcionamento. E essas perguntas, quem, por quê, qual a necessidade, qual a consequência, né? Isso vai te ajudando a fazer o projeto de texto, certo? E a partir daí você começa a pensar em mobilizar repertório, que pode ser qualquer área de conhecimento sobre o assunto, né? Não precisa ser só filósofo, né? História, sim. Fatos comprovados, sim. Fatos noticiados, sim, né? Livros, filmes, séries, sim, certo? Personagens da ficção, sim, certo? Só que você tem só que lembrar aquela questão daquilo que é melhor ser colocado como ilustração e contextualização e aquilo que é melhor ser colocado como comprovação, tá certo? Autoridade, né? Dados, comprovação, beleza? Então tá. Gente, diante disso, né, beleza, né, primeiro tiveram esse momento aí, vamos ver como é que vocês vão sair nessa redação em que você não teve isso aqui que a gente faz toda semana. Vamos ver, né? Tomara que vocês já estejam com essa autonomia para se sair bem, mesmo sem ter sido esse pacote antes de fazer a redação. Vamos ver. Tá, próxima coisa. Beleza. Então tá. Meninos, uma coisinha que eu já combinei hoje com o Metralha e com a Priscila. Para que fique tudo certinho e não fique nada atrasado, hoje eu não vou passar a redação para vocês. Por que eu não vou passar a redação para vocês? Eu quero redação, eu amo redação, eu quero fazer redação todo dia. Exatamente para não ficar acumulado e que para na semana que vem só fique faltando a redação do simulado. E aí fica maravilhoso, porque na semana que vem eu passo a redação, enquanto a Priscila está corrigindo a redação do simulado. Ou seja, no dia de entregar a próxima redação, você vai estar com todas as outras redações corrigidas, certo? E isso vai ficar mais fácil para você, vai ficar melhor para você, vai ficar mais fácil para mim, vai ficar mais fácil para a Priscila, e o trabalho fica mais em dia, né, sem acumular, tá bom? Até porque nós temos muita coisa para falar hoje. Hoje eu vou fazer com vocês a primeira parte de proposta de intervenção, tá certo? Gente, uma coisa que eu já coloco para vocês assim, sem mais delongas, certo? Sem mais delongas. Você tem, na verdade, a ideia é tirar 1000, né? Você tem a obrigação de tirar 200 em todas as competências. Mas a partir do momento que a gente terminar essas 2 aulas, que eu vou começar hoje, vou terminar semana que vem, certo? Sobre proposta de intervenção, você tem obrigação de tirar 200 na competência 5, certo? Por quê? De todas as competências, a que é mais fácil você tirar 200 é a competência 5. Por quê? Porque ela é a única que tem fórmula. Fórmula no seguinte sentido: se você sabe o que é agente, se você sabe o que é ação, se você sabe o que é meio, se você sabe o que é finalidade, e se você sabe o que é detalhamento, acabou. Você aprender é andar de bicicleta, proposta de intervenção. Certo? É aprender a técnica, acabou, não tem erro. Argumentação, tá, você está aprendendo o que você precisa fazer para argumentar. E argumentação envolve opinião, envolve conhecimento, envolve repertório sociocultural. Então é um pouco mais difícil, certo? Competência 1, não vou nem falar, né? É o calo de 90% de vocês, certo? E não tem outro jeito, gente. É estudar gramática que vai resolver esse problema. Tá? Estudar para valer, né? Muitos aqui têm problema com vírgula, muitos aqui têm problema com crase. É sentar a bunda aí, igual vocês fazem com lista de física e matemática, e meter o burrai nas regras de acentuação, de uso de crase e de vírgula. Não tem outra coisa, gente. Certo? Porque se é uma coisa que tem fórmulas, tem regras, é igualzinho às regras de qualquer outra ciência. Você tem que sentar a bunda e fazer exercício até aprender. Não tem como. Tá certo? Então faça isso. Tem certeza que você deve ter muitas
exercícios aí para tu quanto é lado, né? Se não tiver tanto assim, pede para Maria Elisa fazer uma listona de vírgula para vocês, uma listona de acento, de acentuação e de crase, né? Mas você precisa fazer isso. Isso tira ponto, tá tirando ponto de praticamente todo mundo na competência 1. De praticamente todo mundo. Certo? Bora vencer esse desafio da competência 1. Isso só vai sabendo regra gramatical, gente. E tem mais, né? Cada ano que passa, eles estão mais chatos com a competência 1. Né? Para 2018 para 2019, eles já colocaram. Tem um problema de sintaxe e qualquer outro desvio, qualquer outro 2 pequenos desvios, já é 40 pontos a menos. Você não pode se dar ao luxo de perder 40 pontos, gente. No meio desses 40 pontos, tem 100 que passar na sua frente, no seu curso. Tá? Então, por favor, no mínimo 100, muito mais de 100, né? 1000 nesses 40 aí que você perdeu. Então, bora estudar gramática, bora estudar regra, fazer exercício, regra, acentuação, regra de pontuação. Parar com esse trem de botar vírgula entre sujeito e predicado. Pelo amor de Deus, você ouve isso desde a 5ª série. Oh. Tá? Dedicação à competência 1, gente. Dedicação à competência 1. Esse é o calcanhar de Aquiles de muitos aqui. Agora, a competência 5 é aquela andar de bicicleta. Então, vamos começar a ver aqui o tanto que ela é andar de bicicleta. O que tem que ter na competência 5? Vamos ver, periquitos. Tchans. Proposta de intervenção, primeiro materialzinho. Tchans. Olha só. Primeira coisa, meninos. É importante observar que isso aqui é um material, esse material aqui, ele é da cartilha do Enem de 2019, que eu adaptei, sintetizei e adicionei coisas da minha autoria, tá bom? Para ficar mais ilustrativo, para ficar mais sucinto e tudo mais. Mas o material completo você encontra na internet, né, na cartilha de redação do Enem 2019, tá bom? Beleza? Só que esse aqui não tá igual, porque esse aqui está adaptado e esse aqui está acrescentado com coisas que eu coloquei, tá certo? Ah, você vai colocar isso na plataforma? Claro que vou. Hoje. Então, vamos lá. Respeitando os direitos humanos. Olha que bonito. Os direitos humanos. Vai lá. Então, tá. Vamos lá. O quinto aspecto a ser elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tá. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, né? Essa proposta, né, que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Então, gente, a primeira ideia aqui é que na sua proposta de intervenção deve ser mostrada alguma iniciativa. Se eu estou falando de iniciativa, gente, eu estou falando de uma ação execuível. Ação execuível significa que tem que ser uma coisa prática, uma coisa objetiva. Você não pode simplesmente chegar e falar que algo tem que ser feito. Certo? Existe uma execuibilidade, uma capacidade de execução que exige que essa ação seja, que essa iniciativa seja objetiva, de ação. Por isso que a gente chama de o quê? Ação. Primeira parte da periquita, da proposta de intervenção, né? A ação. Tem que ser primeiro? Não, pode ser o agente primeiro. Certo? Que busque, mesmo que minimamente, enfrentar. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil solução, e que são de ordem social, científica, cultural ou política, e às vezes tudo ao mesmo tempo, né? Por isso, você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Então, desde sugerir como combater uma situação, né, colocando a ação e o agente e as questões todas, né, até uma solução efetiva no sentido de pensar num programa, né, eu até já falei para vocês, às vezes você pode pensar num programa de uma política pública, né, e colocar todos os elementos que podem viabilizar essa política pública. Isso é pensar numa solução,
né? Agora, se você coloca debates, palestras, etc, 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 você está sugerindo possibilidades, mas também é ação, tá certo? Apresentar mais diversa intervenção, dentro de sugestão, elaborar uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para o exercício da cidadania. Gente, toda a redação do Enem é, por si só, um teste para analisar a sua capacidade de discutir os problemas da sociedade atual. Então, por isso, né, no começo do ano, eu falei para vocês que tem coisas que não podem faltar na sua redação. Sensibilidade social é definitivamente uma delas, né? Entender as situações de vulnerabilidade, né? As situações de visibilidade e invisibilidade social, tudo isso de inclusão e exclusão, né? Isso tudo faz parte dessa sua capacidade, né, de exercício e de percepção cidadã. Então, não é porque eu sou, né, alguém que é socialistinha e que quer que você tenha essa visão. O Enem está mandando você ser assim, tá bom? Até porque a gente que não é cidadã tinha que mudar de planeta. Nós estamos cheios de gente que não é cidadã nesse país e nessa cidade, principalmente. Ô, desgrama, eu estou tão bravo com Goiânia. Nossa Senhora. Vai lá. Então, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. E aí a questão, novamente, da acessibilidade social vai ao encontro dos direitos humanos, e não de encontro, certo? Você tem acessibilidade social e você tem essa noção cidadã, você entende a necessidade de respeito aos direitos humanos, certo? Beleza? Então, vamos lá. Você deve usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo da sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Então, isso aqui é a base da redação do Enem, né? Seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Esse é o resumo das 5 competências. Das 4, né? Não fala tanto da linguagem aqui. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada ao projeto, ao seu projeto de texto. Gente, então, primeira coisa. Você tem aquilo que são os elementos básicos da proposta de intervenção. Beleza, nós vamos ver quais são ali agorinha. Mas você precisa entender que a proposta de intervenção, ela é uma parte do seu projeto de texto. Isso significa que as ações que você propuser na sua conclusão, elas são ações que têm que suavizar, combater, enfrentar ou tentar solucionar os problemas que você evidenciou e discutiu no desenvolvimento. Que, por sua vez, são problemas que você discutiu, argumentou e evidenciou, né, a partir da tese. Então, perceba que uma coisa precisa estar conectada com a outra. Você propõe iniciativas para combater os problemas que você discutiu no desenvolvimento e que você discutiu no desenvolvimento a partir do desmembramento da tese que estava na introdução. Então, as coisas têm que estar conectadas. Eu preciso, como avaliador, como corretor da sua redação, olhar para a sua proposta e ver nas ações que você propôs ligação com aquilo que você discutiu anteriormente. Senão, isso não traz só problema na competência 5. Isso traz problema na competência 3, que fala da unidade textual do projeto de texto e da argumentação. Por quê? Se você está colocando uma proposta de intervenção cujas ações não estão claramente relacionadas ao que você discutiu, então seu projeto de texto está falho. E se o projeto de texto está falho, você vai perder ponto na argumentação, competência 3. Tá? Então, primeiro ponto da proposta de intervenção. A ação ou as ações que você elaborar na proposta de intervenção têm que ser claramente ligadas aos problemas que você discutiu
no desenvolvimento. Beleza? Claramente. Certo? Então, vamos lá. Considerando o seu planejamento de escrita, que é avaliado na competência 3, né, o projeto de texto, acabei de falar, sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e os argumentos utilizados, acabei de falar, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Projeto de texto. Unidade textual. Coerência textual. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Essa aqui é a página da cartilha do Enem. Tá bom? Na página 24 da cartilha do Enem que está isso aí. Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta. Lembra que eu falei da proposta execuível, né? Não uma coisa vaga, não uma coisa que fique ali, né, pouco objetiva, né? Onde seu texto busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Resumindo aquilo que foi colocado anteriormente. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social, agente, né, o ator social competente, né, aquele a quem compete a iniciativa que você vai propor, certo? Então, o ator social competente para executá-la, o agente, de acordo com o âmbito da ação escolhida, se é individual, se é familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Aí vai depender do âmbito, né, do alcance da medida que você está propondo. Quem que dentro dessa medida está propondo é competente como ator social, como agente dessa ação, certo? Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou finalidade, bem como algum outro detalhamento. Qualquer informação que você coloque extra, além da ação, do agente, do meio e da finalidade, qualquer informação extra sobre algum desses 4 elementos é detalhamento. Tá bom, gente? Qualquer coisa a mais que você coloque. Vou dar exemplo já já. Ao elaborar sua proposta, procure responder às seguintes perguntas. O que é possível apresentar como... Gente, vou pegar uma água que minha garganta está seca. Eu estou falando a manhã inteira. Olha, dá uma lidinha nisso aí. Oi? O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema é a ação. Quem deve executá-la? O agente. Como viabilizar essa proposta? É o meio. Que efeito ela pode alcançar? É a finalidade ou efeito. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? É o detalhamento. Tá certo? Então, 4 elementos, mais pelo menos um detalhamento, forma a proposta nota 200. Tudo bem? Vamos lá. É importante ressaltar que a ação deve estar explícita. Estou ressaltando isso. Afirmar que o governo precisa tomar medidas não configura ação na proposta. É preciso especificar. Então, chega lá, alguém precisa fazer alguma coisa. É necessário que o governo tome medidas, aí você não especifica as medidas. Isso não configura em elemento válido, né? Lá na avaliação, eles chamam de elemento válido e elemento não válido. Você tentou criar uma ação, falando para o governo tomar medidas. Mas você não especificou essa ação. Então, esse elemento, a ação, não é válido nessa proposta. Tá certo? É preciso o quê? Especificar. Ô, professor, Oi. pode colocar, tipo assim, medidas drásticas, tipo, sem citar a medida? Não. Exatamente isso. Você precisa especificar. Que medidas são essas?
Eu preciso saber, por isso que eu tô falando, ação exequível. Qual que é a ação? O que é a ação exequível? O que é para fazer? Tá, você falando que tem que tomar medidas drásticas. O quê? Entendeu? Eu preciso entender o que é possível apresentar como proposta. Qual é a ação que deve ser feita? Certo? Você dizer que... Entendi. Beleza? Então, eu preciso de uma coisa objetiva, né? O que vai ser feito? Ah, gente, é preciso tomar medidas. Beleza. Que medidas? Tá? Beleza? E aí vem. Uma estratégia eficiente para deixar os elementos essenciais da proposta de intervenção evidentes, especialmente o meio e a finalidade, é iniciar cada uma dessas partes com expressões como por meio de e a fim de, com o objetivo de, com o fito de. Gente, porque uma coisa que pode acontecer na proposta de intervenção é a sua ação se misturar com o meio e misturar com a finalidade. Isso pode acontecer. Como que é bom você consegue evitar isso? Deixando claro qual é a ação, né? Tá ali a ação, o governo deve, por meio do Ministério dos Periquitos, né, fomentar incentivos fiscais para as empresas privadas para, né, que elas financiem esse tipo de trabalho no que se refere a tal combate. Essa ação. Certo? Tal incentivo, né? Tal incentivo pode ser feito por meio do abatimento de impostos relacionados à circulação de mercadoria, não sei das quantas, com o fito de, ou a fim de incentivar os empresários a contribuírem com essa ação social. Então, aqui, eu sei qual é a ação, eu sei por meio de que isso vai acontecer e com que finalidade. O que me ajudou a fazer aqui, ó, as expressões por meio de e a fim de, ou com o objetivo de, ou com o fito de. Tá certo? Tenha isso em mente. Ah, mas eu faço isso em toda a redação. Todas as suas redações não importam, só importa aquela que está no Enem. Então, o corretor do Enem vai ver aquilo só uma única vez na sua redação. Então, ele precisa ver isso com clareza. Certo? Para que ele consiga identificar sem problemas que a sua proposta de versão tem todos os elementos claros e separadinhos dentro da conclusão. Tem uma pergunta? Raul, uma coisa que me intriga sobre o detalhamento é, por exemplo, em governo federal, na figura do Ministério da Saúde, essa simples especificação enquadra-se como detalhamento? Boa pergunta, Gustavo. Eu vou dizer o seguinte, é melhor no detalhamento do agente você colocar porque, na verdade, aqui o que aconteceu é que você especificou o agente. Pode ser que o corretor não acredite que essa seja uma informação extra e não considere isso detalhamento. Certo? Então, no caso do agente, a melhor forma de detalhar é você especificar o agente e você colocar em uma espécie de aposto, né, uma informação extra sobre aquele agente. Tipo, qual é a função daquele ministério, ou qual é a responsabilidade daquela instituição. Certo? Porque aí você dá uma informação a mais sobre o agente, qualificando-o para a ação que você está propondo. Entendeu? Porque aqui parece mais especificação do que detalhamento. Tá certo? Pode acontecer de algum corretor não achar que você está detalhando, tá só especificando. Tudo bem? Eu esqueci de ler o resto. Cadê? Chat. Entendi. Até por conta disso eu coloco outro detalhamento na ação ou no meio. Detalhar a ação e detalhar o meio é mais fácil do que detalhar o agente. Tá certo? Mas se você fizer isso, né, uma informação a mais sobre a responsabilidade ou a função
de um agente, você também consegue fazer o detalhamento do agente. Tá bom? Vai lá. Então, vamos lá. Qualquer informação mais específica sobre qualquer um dos elementos integrantes da proposta de intervenção pode ser considerada como detalhamento. Assim, aqui, ó, se o participante indica o Ministério da Educação como agente da proposta e, em seguida, acrescenta a informação responsável pela condução das políticas públicas relacionadas à área, tal adendo funciona como detalhamento. Então, aqui, ó, o que eu coloquei? Então, lá, o governo, né, por meio do Ministério da Educação, ainda não está detalhado. Mas aí, se eu coloco Ministério responsável, instituto, órgão responsável pela condução das políticas públicas relacionadas à área, vírgula. E aí eu vou falar, deve fazer tal coisa, para lá, para lá, para lá. Aí eu coloquei uma informação a mais, detalhando uma característica do agente. Tá certo? Aí é detalhamento do agente. Tudo bem? Certo. Beleza. De nada. Ok. A proposta de intervenção e os direitos humanos. Gente, tem um bife cheirando tão gostoso ali no corredor. Nossa, e tem bife para fazer hoje. Eu vou fazer bife para mim. Nossa, delícia. Tá. Essa parte que vocês viram aqui agora, gente, essa parte aqui, ó, essa parte todinha aqui não é da coletânea, tá? Isso aqui foi, eu peguei, né, muitas das coisas e sistematizei aqui para dar exemplos, né, para dar umas dicas de estratégias para vocês aqui. Mas aí agora, a partir de agora, volta para o texto original da cartilha, tá certo? A proposta de intervenção e os direitos humanos. Alguém falou alguma coisa aqui? Depois eu olho. Não está querendo aparecer o chat aqui agora? Vai aparecer. Deu fome aí, gente? Ai, nossa, deu fome, viu? Nossa Senhora. Vai lá. Eu voltei para minha dieta porque eu tinha perdido, né, em dezembro do ano passado eu comecei a fazer uma dieta de low carb. E inclusive quando as aulas estavam acabando, eu já estava bem mais magrinho. Eu estava até mais magro do que eu queria, porque eu queria ter perdido só 3 quilos. Só que quando eu comecei a perder, eu não parei mais de perder. Aí eu tinha perdido 5 quilos. Aí veio a quarentena. Aí, né, bom que eu estava 5 quilos mais magro na quarentena. Aí eu já recuperei 4, mais ou menos. Então agora eu vou voltar para a dieta de muita carne, muita verdura e nada de coisa. Eu estava fazendo lasanha e pastel todo dia praticamente. Vamos lá. Ok. A proposta de intervenção e os direitos humanos. Gente, só para, né, a título de esclarecimento, para quem porventura não saiba disso. A proposta de intervenção, a questão dos direitos humanos, né, no Enem, a gente tinha medo do que fosse acontecer, né, depois, né, da mudança de governo, essas coisas todas, tal. Mas isso não aconteceu, né? Houve uma... Peraí, tá. Tinha, né, o MBL, né, tempos atrás, entrou com uma ação no STF, falando que era absurdo que o desrespeito aos direitos humanos zerasse a redação, porque antes zerava, né? Se você desrespeitava os direitos humanos, você tirava 0. E aí acabou que na época, né, acho que foi a Carmen Lúcia que aceitou, que acatou, né, a ação do MBL e falou que não podia mais zerar a redação se desrespeitasse os direitos humanos, que alguma outra coisa precisaria ser pensada pelo INEP. E aí o INEP acatou a decisão do STF, né? E resolveu o seguinte: como geralmente é na proposta de intervenção que as pessoas costumam ferir os direitos humanos, então decidiu-se que respeitou os direitos humanos na proposta de intervenção, zerou a competência 5. Certo? Então, hoje, a ideia é: feriu os direitos humanos, não teve, fugiu daquela sensibilidade social, daquele pensamento cidadão, que é a característica da redação do Enem,
e que está sendo cobrada de você essas características. Eles querem pessoas assim na universidade pública, eles não querem pessoas radicais, não querem pessoas fundamentalistas, não querem pessoas que não têm sensibilidade social. Então, isso é a forma de avaliação, tá? De filtrar. Por que o vestibular da UNB e da Unicamp são dois dos vestibulares que mais exigem interpretação e repertório sociocultural? Porque eles querem pessoas críticas e pessoas que tenham referências como alunos da UNB e da Unicamp. Né? O lugar de balbúrdia, que está salvando o Brasil hoje com as pesquisas aí, né? Inclusive algumas pioneiras em relação ao coronavírus. Né? Então, cadê? Chance. Então, meninos, 200 pontos a menos se você desrespeita os direitos humanos, tá bom? Ah, Raul, 200 é melhor do que perder a redação inteira. Gente, se você perder 200 pontos da redação, você saiu do páreo. Tá? Então, a mesma coisa se você ter zerado. A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos. E essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa da tortura, mutilação, execução sumária, qualquer forma de justiça com as próprias mãos, isto é, sem intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Né? Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, ou seja, qualquer forma de preconceito. Né? Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio. Ah, está ferindo a minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão de cu é rola. Isso mesmo que eu falei. Tá? Você vai achar que você pode odiar os outros lá na casa do caralho. Você não pode fazer isso no Enem. Chobão, né, Augusto? Ai, não resisti, gente, sorry. Uai, credo, uai. Ai, socorro! Ai, não, precisa dar uma descontraída, uma xingada nesse povo, com raiva, gente. Nossa Senhora, Deus me livre. Beleza, socorro. Voltando! Nossa, as reações estão bastante entusiasmadas ali. Ok. Meninos, então, né, esse tipo de coisa não vale, não adianta, né? Bate totalmente de frente com a ideia de cidadania. Totalmente. Então, não, a universidade pública não quer você lá. Vai mudar de cabeça primeiro antes de você pensar em entrar na universidade pública, tá? Horas. Vai lá. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos. Pautado no artigo 3º da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, o que vai ser observado na análise da competência 5? Vai observar o quê? As diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, gente, o Enem olha para as diretrizes, para essas diretrizes. Existe uma legislação, um regulamento que rege aquilo que é considerado direitos humanos e aquilo que é considerado desrespeito aos direitos humanos na sua redação. Então, se de alguma forma a sua redação atacar a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, não me taca Deus na sua proposta de intervenção. Esquece Deus como forma de argumento. Use Deus na sua vida, na sua crença,
na sua forma de pensar, de sentir, de lidar com o outro. Nas argumentações objetivas, esqueça Deus. Laicidade de opinião, laicidade do Estado. Tá? Democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, ou seja, a convivência com todos, né, de forma horizontal, transversal e global, e sustentabilidade socioambiental, né? Você não pode, por exemplo, numa redação falando sobre a necessidade, uma redação sobre sustentabilidade, e de repente existe um questionamento, né, ali na proposta, se é possível obter desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo, né? E aí você toma a ideia de que todos os países ricos acabaram com suas florestas. Portanto, o Brasil tem que fazer a mesma coisa. Tchau, 200 pontos a menos para você. Tá? A seguir, são apresentados alguns exemplos de trechos. Eita, Raul. Né? A seguir, são apresentados alguns exemplos de trechos de redações de participantes do Enem 2018. Né? Essa cartilha é da 2019, né? Então, tem os exemplos relativos a 2018. A cartilha 2020 ainda não saiu, então não tem como a gente ver os exemplos de 2019 ainda. Tá? Que levaram à atribuição de nota 0 na competência 5 por ferirem os direitos humanos. Aí, lembrando que o tema de 2018 era a manipulação dos dados, né, na internet, né, manipulando o comportamento do usuário por meio dos dados na internet. Né? Então, olha só. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Meu divino Pai eterno. Né? Então, você está falando de inclusão digital, você está falando de direitos iguais para todos, e o cara está falando que é para cortar o sinal de transmissão de internet, porque aí ninguém vai ser influenciado por nada. Gente, perceba, olha só, perceba como ferir os direitos humanos tem tudo a ver com uma capacidade de análise muito tosca. Olha a análise desse sujeito. Né? Então, geralmente, uma coisa está ligada à outra, certo? Olha só como pensa, como analisa a situação. Ah, já que isso é um problema, então corta tudo. Tá certo? Não, é muito tacanho. Certo? Para prevenir o cidadão de tal erro, escolha das palavras também bem assim, né, Frankenstein? Prevenir de tal erro. As publicações, reportagens, notícias, etc., de tal erro, as publicações, problemas de sintaxe também, deve-se fiscalizar antes da publicação. Isso é censura, gente. Quem fazia esse negócio de fiscalizar a imprensa antes das coisas poderem ser publicadas, isso aí é na época da ditadura. E acontece em todas as ditaduras. Né? Deve-se fiscalizar antes da publicação. E caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, do que esse cara está falando? Olha a escolha de palavras completamente vaga. O que são ideias realistas? Certo? O publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado. Então, quer dizer, se você publicar alguma coisa, né, e haja uma intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, ou seja, não dá para entender o que exatamente não pode acontecer, né? Porque a escolha das palavras aqui está dando uma ideia muito vaga do que seria isso. Né? Sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet durante 1 ano. 1 ano de cárcere privado. Gente, é totalmente diferente. A gente está falando agora em criminalizar as fake news. Certo? As fake news, elas são, né, notícias que são plantadas com má intenção, com a intenção de o quê? De driblar a verdade, de lançar cortinas de fumaça e de, na verdade, desrespeitar oponentes e criar notícias positivas falsas sobre aqueles que as divulgam, certo? E isso tem sido estudado como algo a ser tipificado criminalmente. Mas o cara não conseguiu falar nada disso aqui, né, coitado? Ele está falando só para botar em cárcere privado quem
quem distorcer ideias realistas. Né? Então, vai lá. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Gente, se você quer falar que uma lei punitiva contra as fake news, beleza, certo? Isso aí está dentro da lei, está dentro das instituições, é uma punição para combater as fake news. Pode, não tem problema. Agora, e também será excluído da sociedade, é demais, né? Então, tipo assim, né? Aí já fugiu, já saiu da gaiola, né? Bom é assim, o que é multa rescisória? Multa rescisória é multa que, assim, quando você quebra um contrato, né? A pessoa pensou em multa e já botou rescisória no meio, não tem nada a ver, né? Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Além de aqui ter uma situação de exclusão social, ainda existe uma questão de preconceito. Como se só pessoas leigas e analfabetas que acreditassem em fake news, né? O Brasil está cheio de tiozinho, de tiazona de classe média alta, que teve até acesso à educação, que se informa só pelo WhatsApp. Certo? Então, quer dizer, tudo errado nessa proposta aí. No Brasil, as leis são frágeis. Por que colocou entre aspas se ele acha que realmente são frágeis? Aliás, evite aspas na redação, tá? No Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso, sem direitos. Esse aí é aquele que, né, preso não tem que ter direito. Estou vendo, ele já está com a camisa amarela já, né, com a camisa da seleção. Beleza? Então, tá entendendo, gente? Isso aqui tudo, ó, esse discursinho que a gente anda vendo tanto aí hoje em dia, ó, esse discursinho todo vai por debaixo do esgoto na redação, tá bom? Então, cuidado. Cuidado. Alguns exemplos de... Agora vamos para o lado bom da coisa. Eu peguei aqui algumas propostas de intervenção que, tanto no Enem de 2018 quanto no de 2019, tiraram nota 200. Certo? Então, eu não peguei a redação toda, mas eu vou falar para você uma outra coisa para você entender por que ali tá certinho, certo? Porque senão, se a gente fosse ler várias redações, a gente não ia acabar nem hoje, nem na semana que vem. Então, vamos lá. Chance. Professor, na proposta sobre segurança pública, havia um texto afirmando que a melhoria da segurança em alguns países, não me lembro exatamente, estava relacionado com reforços feitos no sistema penal, o que leva a crer que a melhoria de encarceramento traz essas melhorias. Fiquei com bastante dúvida. Então, afirmar que isso numa proposta pode ferir os direitos humanos, de alguma forma? Ó, gente, melhorar um sistema não é ferir os direitos humanos, tá? O problema, o que fere os direitos humanos no sistema, né, carcerário brasileiro é exatamente a total falta de organização. É a superlotação das celas, é o trato, né, com o preso, com o presidiário, é muitas vezes a falta de uma ocupação profissional para esse preso enquanto ele está ali para o processo de ressocialização. É exatamente a dificuldade de ressocialização depois que esse preso sai do sistema carcerário, né? É isso que fere os direitos humanos. Você melhorar o sistema significa você melhorar essas questões, certo? Então, não tem problema. Se você tem um sistema de punição que tem a intenção de ressocializar, eu preciso fazer com que esse sistema punitivo funcione melhor para o objetivo da ressocialização. Se você deixar isso claro na sua redação, não existe nenhuma ofensa aos direitos humanos. Tá bom? Chance. Então, vamos ver aqui. Água. Eu vou ler só umas 3, mas eu coloquei mais aqui. Eu coloquei, acho que umas 6, tá? Para vocês. Eu vou ler só umas 3, depois o material vai estar agora na plataforma para vocês leiam as outras.
sobre o tema. Olha o tamanho dessa proposta de intervenção. Aí você fala assim, Raul, mas uai, essa proposta de intervenção aí devia ter lá, né? Quando um pouco, pelo menos umas 10 linhas. É verdade? Certo. Eu aconselho você a fazer proposta de intervenção desse tamanho? Não, porque isso aqui, ó, pode complicar a argumentação. Por que pode complicar a argumentação? Porque se a proposta de intervenção tomou um espaço desse tamanho aqui, você sobrou pouco espaço ou menos espaço para você desenvolver o D1 e o D2. Certo? E a desenvolvimento da argumentação, você já sabe como é que você faz. Tópico frasal, repertório sociocultural de embasamento, relação entre o repertório e o tópico frasal, né? E o desdobramento, as relações de causa-consequência, complementação, comparação, exemplificação, até chegar à contraposição, até chegar à conclusão e terminar o parágrafo. Como é que você vai fazer esse tipo de coisa se você tem 1/3 do espaço tomado pela proposta de intervenção, pela conclusão? Então, aqui, o que aconteceu, eu li o texto, é que o menino conseguiu, né, no D1, fazer um parágrafo bastante robusto, no D1, e no D2, o parágrafo não ficou muito bem desenvolvido, mas ele conseguiu pegar um argumento e uma consequência que estava bem dentro daquilo que ele tinha proposto como tópico frasal. Mas ele não perdeu ponto na competência 3 por pouco, por muito pouco. Tá? Raul, essas são todas propostas de intervenção de redações que tiraram nota 1000? São. Tá? Essa redação aqui tirou nota 1000. Apesar disso aqui. Já estou colocando o apesar, hein? É bom evitar a proposta de intervenção desse tamanho. Tá? Ela não cansa de acabar, não. Olha lá. Não, peraí. Aqui tá... Não, gente, acho que aqui tem 2, se não me engano. Tem 2. Ah, juntou 2. Aqui, é porque tem 2. Ô, Raul. É porque tem uma que é muito grande. Não sei se é essa aqui. É essa aqui, é muito grande, mesmo assim. Ó. Tá certo? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês uma aqui que eu acho bem interessante, que é desse Pedro Assad aqui. Em suma, né? Esse aqui não colocou, portanto, né? Colocou em suma, variação ali dos conectivos, né? Para tirar a nota máxima da competência 4. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Retomada do tema. Dessarte, dessa forma, as instituições escolares, responsáveis por estimular o pensamento crítico na população, detalhamento do agente, devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Então, o objetivo está aqui. Isso pode ser feito por meio de palestras, um meio pelo qual isso vai acontecer, e distribuição de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, visando, objetivo, né, a finalidade, visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influências. Em paralelo, outra ação, as grandes redes sociais, interessadas na plenitude de seus usuários, detalhamento do agente, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Ação. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais. Meio. Objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Finalidade. Então, você tem 2 propostas de intervenção completas aqui. Desse modo, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Esse é o arremate. É aquela frasezinha final, aquela oraçãozinha final para concluir o raciocínio. Nesse caso, eu escolhi essa proposta de intervenção porque ela vai fazer
o arremate retomando um repertório sociocultural que já tinha aparecido lá na introdução, certo? Então, você usar o repertório sociocultural, né, retomar um repertório sociocultural que esteve na sua redação, na introdução ou em alguma parte do desenvolvimento, né, e colocar isso no arremate, é ótimo para você fechar a unidade textual, para você fechar a coerência do texto, para você fechar o seu projeto de texto, porque dá a indicação de que tudo no seu texto dialoga, inclusive as referências de repertório que você colocou. Tá certo? Beleza? Raul, mesmo assim, é grande, né? Não tem menos de 8 linhas, 9 linhas isso aí. É verdade, é grande. Tá certo? Vamos ver se tem uma muito boa menor? Vamos lá. Olha essa. Torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Retomada do tema. Para amenizar o quadro, cabe ao Poder Legislativo, reformular o Marco Civil, ação, que é responsável por regularizar o uso do meio digital. Detalhamento da ação. Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos. Meio. De forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Finalidade. Tal ação objetiva impedir, na verdade aqui, de forma a ampliar o espectro, é detalhamento do meio. A finalidade vem agora. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para a moldagem de comportamentos. Então, eu tenho a ação, tenho o agente, tenho o meio, tenho a finalidade e tenho 2 detalhamentos, no agente e no meio. Tá certo? Então, 4 elementos e não apenas um detalhamento, mas 2. Ah, Raul, não fez o arremate, né? Não fez o arremate. O arremate é legal para ajudar no projeto de texto? É. Mas aqui você não tem nenhum problema quanto à construção da proposta, tá certo? De intervenção. E veja que mesmo sem o arremate, essa é uma proposta de intervenção de uma redação que tirou nota 1000. Tá certo? E outra coisa, você não precisa de 3 linhas para fazer um arremate. Né? O arremate, né, vem em uma frase. Assim, tal ação objetiva para impedir que a internet seja utilizada para moldagem de comportamentos. Assim, a realidade prevista por George Orwell não se torna, né, não seria mais verdade no contexto nacional. Pronto, acabou. Certo. Raul, então nem sempre precisando de 2 agentes na proposta de intervenção? Não. Né? Você viu aqui que nós tivemos, né, em todas essas redações aqui, nós tivemos basicamente um agente para cada ação, tá certo? O que pode acontecer é você ter um ou mais agentes combinados em uma determinada ação, mas isso não é obrigatório, certo? Desde que o agente que você determinar, né, tenha competência e responsabilidade em relação à ação que você propôs, tá certo? Gente, acabou de entrar uma abelha aqui e eu sou alérgico. E ela, muito esperta, fugiu. Porque eu ia matá-la, porque antes ela do que eu. Aos direitos humanos e os direitos das abelhas. Né? Tá. Finalizando mais uma aqui. Vamos pegar uma de 2019. Mas que tamanho desses trem, Raul, pelo amor de Deus! Não, gente, isso aqui quando vira periquito, quando vira nas folhas de redação, se você não tem a letra muito bolotuda, isso aqui dá em torno de 8. Essa aqui dá umas 8, 7, 8. Né? Olha só. Portanto, fica evidente a importância do cinema, né? Lembrando que o tema de 2019 foi, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Retomada do tema. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, que não existe mais, só o Ministério da Educação,
promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Então, agente, Ministério da Educação. Ação, promover maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Como? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local. Detalhamento do meio, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Finalidade. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Arremate, retomando o repertório que tinha sido colocado na introdução, né, em que se falava sobre a plenitude da essência, né, conceito aristotélico. Esse aluno é daqui de Goiânia, tá? Augusto Scapini. Tá certo? Beleza, meninos? Então, aqui você teve, né, os 4 elementos, mais o detalhamento e mais o arremate, retomando o repertório sociocultural da introdução. E não foi uma introdução, uma conclusão muito longa. Tá? Então, é possível fazer? É possível fazer. Tá certo? Eu quero encerrar a aula dando 2 dicas para vocês. Tem uma perguntinha aqui, parece? Obrigado, Raul. Semana passada eu falei para vocês do livro / filme A Mulher na Janela, né? E falei também, né, do livro que eu estava lendo, um autor que eu tinha gostado muito, que era o Rafael Montes. Essa semana, gente, eu quero, né, fazer umas indicações para vocês. Eu estou fazendo parte de um clube de leitura e a gente terminou de ler agora esse livro aqui. Eu cheguei a comentar ele com vocês, Risíveis Amores. Alguém fala no microfone, sim ou não? Não. Não, ok. Não. Bom, Risíveis Amores, do Milan Kundera. Milan Kundera, ele é um escritor tcheco. Ele está vivo ainda, já tem mais de 90 anos. Esse foi o primeiro livro que ele lançou, assim, que não foi só contos publicados em jornal e tudo mais, e que foi assim, uma coletânea, uma publicação literária, uma obra dele, e que foi lançado em 1968. O livro é basicamente uma coletânea de contos, né? São 7 contos, né, sobre esses risíveis amores. O que são risíveis? Risíveis são coisas que são tão ridículas que você tem vontade de rir, certo? E dentro desse título irônico, né, dos risíveis amores, ele vai falar a respeito das relações, principalmente entre homem e mulher, considerando várias questões, né, considerando, por exemplo, a perda, né, da juventude no homem, né, e quanto que isso vai ser, né, algo perturbador, a percepção de que ele não é mais jovem, galante, ou não é mais tão viril, né? Então você tem essas questões que são mais voltadas talvez para leitores mais maduros, certo? Porque vocês estão aí com 18, 19 anos de idade, tá tudo novinho, né? Então não vamos se identificar muito com isso. Mas a grande questão, que é interessante, é como o pano de fundo, o fundo histórico vai estar presente nesses contos. Em 1968, gente, a República Tcheca não era a República Tcheca. Em 1968, a República Tcheca tinha se transformado na Tchecoslováquia, dentro daquela ideia de unir países que nada tinham a ver uns com os outros sob o domínio da União Soviética, né? A República Tcheca tinha virado, né, a Tchecoslováquia, assim como a Iugoslávia, né, que quando se separou depois do fim da União Soviética, teve uma das guerras mais sangrentas dos anos 90, a Guerra dos Balcãs, né, bósnios, né, sérvios, croatas e tudo mais. Então, né, era um período, então, 1968, do auge dessa dominação ditatorial que foi tão bem descrita pelo George Orwell em 1984. Vale lembrar que o tipo de ditadura que foi a base para a discussão, né, de 1964 foi a ditadura stalinista, certo? E também um pouco da ditadura nazista, tá certo? Então,
Então, no meio das histórias, você tem uma situação que basicamente é a seguinte: o indivíduo que vai ter que dar satisfação para o Estado na figura de algum morador perto que é um representante do sistema. Eles são vigiados o tempo todo. Qualquer atitude, qualquer comportamento, né, pode ser visto como um comportamento subversivo, de desobediência. Certo? Paula, você quer falar? Ou foi sem querer? Sim, professor. Oi. Professor, me ajuda, porque, tipo, na proposta de intervenção, se você retoma seus argumentos do primeiro e do segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, 1 e 2, se retoma da proposta de intervenção, você ganha mais ponto. Então, como é que eu faço para não perder nota quando for citado na proposta de intervenção? Não, mas é igual a gente falou aí agora. A citação, né, a utilização do repertório sociocultural na proposta de intervenção, primeiro, essa referência sociocultural, esse repertório, vai ser colocado no arremate. Depois que você já fez agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Depois que você fez isso, você vem essa frasezinha final, retomando o repertório que você utilizou anteriormente. É isso. Colocar citação nova, uma coisa que você não tinha colocado na sua redação antes, na conclusão, não pode. Senão você perde ponto. Tá? Então, Entendi. Agora, você viu aí exemplo também de redação que não tinha esse arremate, né? Aquela conclusão menorzinha, né? Acho que chama Júlia, a menina, né? Só tinha o quê? A ação, agente, meio e finalidade e detalhamento e terminou, certo? Mas ela cumpriu tudo que precisava na proposta de intervenção, certo? O que eu recomendo, né, não para exatamente a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, se você fez os 4 elementos mais detalhamento, vai tirar 200, desde que a ação que você proponha tenha a ver com o que você discutiu, certo? Agora, a minha questão aqui é, para a nota das outras competências, principalmente a competência 3, é legal você colocar esse arrematezinho, fechando a ideia, usando um repertório que você utilizou anteriormente. Tá? Mas para a composição da proposta, isso não é necessário. Como a gente viu naquele exemplo lá, que a menina não utilizou e tirou 200 mesmo assim. Tá bom? Meninos, finalizando aqui então, para valer, né? Então você vai ter esse pano de fundo social e político em que esses indivíduos, né, tem um personagem num conto que ele vai começar a fazer um questionamento sobre a vida dele e como que a vida dele foi medíocre. Ele começa a achar que ele deveria ter viajado mais, conhecido mais lugares, mais pessoas. E aí logo ele fala, mas quem que eu estou enganando? Eu não teria dinheiro para viajar para outros lugares e o chefe do meu departamento não me deixaria viajar. Olha só, até a questão da liberdade de ir e vir vai ser cerceada. Né? Em um outro conto, um cara vai acolher dentro da casa dele uma moça sem se casar. Né? É uma amante dele. Certo? E isso é uma coisa que não pode acontecer. As paredes têm ouvido, os vizinhos, né? Quem é essa mulher que está lá? Por que ela está vivendo sob o mesmo teto dele se eles não são casados? Certo? Então, é interessante para observar o que acontece numa sociedade em que as liberdades individuais são, né, colocadas no último plano e o sistema opressor vigia essas liberdades. Né? A gente chama isso de ditadura. Tá certo? E é outra coisa que fere muitos direitos humanos. Tá bom? Beleza, queridos? Eu tinha mais umas dicas para... tem um documentário na Netflix chamado Secreto e Proibido, Netflix, belíssimo, e um filme muito delicado sobre essa relação entre pais e filhos e como muitas vezes a gente não quer ser igual aos nossos pais, mas acaba sendo em muitos aspectos, que é um filme italiano chamado 18 Presentes. 18 Presentes. Prepare-se para chorar, tá? Beleza, meninos? Eu já estourei meu tempo em 5 minutos. Deixa eu ir embora. Deixa eu fazer uma comidinha ali, que esse cheiro de bife alastrou-se e está, né, passeando dentro do meu organismo. É verdade. Queridos, liga o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau. Tchau, queridos. Um abraço. Tchau. Tchau. Abração.